para o nosso 7º live debate. Já estamos aqui para iniciar a transmissão de mais uma troca de ideias. Eu costumo falar que informação e solidariedade são duas armas poderosíssimas para passarmos por isso tudo que vai passar. Olá, olá! Todos bem? Espero que sim. Meu nome é Leandro Eustáquio, sou professor, sou advogado. Estamos começando o 7º live debate, né? Vejam vocês, já é a 7ª semana seguida que a gente troca ideias, compartilha informação. Vamos que tudo isso vai passar. E hoje muita coisa bacana, inovação, digitalização. Temos também exposição sobre eventos, exposição musical, líder comunitário. E ao meu lado, como sempre, hoje com a boina toda estilosa, o meu amigo Fred Albuquerque. Boa tarde, Fred. Sem a camisa do Galo e de boina, tá vendo? Você que gosta, que fica sempre esperando a camisa do Galo, hoje não é ela. Mas a boina, porque esse Nova Lima tá frio com força. Não, imagina. De novo estar aqui com o André, o Jefinho e Márcia. Vamos lá para o nosso bate-papo hoje, Leandro. E Fred, você quer chamar alguém hoje para começar? Eu começo daqui. Rapaz, pode deixar comigo aqui. Vamos chamar o André Espino, lá direto de Brasília. Né? André, que é responsável pela parte digital do Sebrae Nacional. André, bem-vindo ao nosso papo aí. E você se apresenta e tem 10 minutos aí para fazer uma explanação para a gente. Beleza. Valeu, Fred. Valeu, Leandro, pelo convite. Acompanhei algumas outras. É muito bacana. Tenho feito bastante interação aí pelas redes sociais. Isso que o Leandro falou antes com a gente aqui é isso mesmo, né? Informação, todo mundo se ajudando nesse momento difícil, né? Meu nome é André Espínola, né, como vocês já estão vendo aí, e eu trabalho no Sebrae Nacional em Brasília. Eu já tenho aqui meus quase 15 anos de Sebrae, pessoal, e já trabalhei em muitas áreas. Já trabalhei em políticas públicas, desenvolvimento local, atendimento às empresas de comércio e serviços. Trabalhei no núcleo de novos negócios digitais, no projeto de transformação digital do Sebrae, e a partir daí o digital pegou, colou e passou a ser aí uma mistura de missão e paixão. E além da paixão que o próprio Sebrae, né, traz para a gente aí, trabalhar com pequenos negócios, empreendedorismo, isso é fantástico. Então, a ideia é a gente falar um pouco disso, né, tudo que está rolando nessa crise, com os pequenos negócios, com os empreendedores. A situação é dificílima para muita gente, para não dizer para todos. Eu tomo um cuidado sempre para não glamourizar um pouco, entrar naquela onda das oportunidades que aparecem, de que, dependendo do que você vê aí pelas redes sociais, determinados influenciadores, eles vendem um cenário tão assim, cheio de oportunidades, que a pessoa que já está ali, sabe, numa dificuldade gigantesca, ela ainda fica se sentindo, sabe, não consegue avançar, não consegue ter o mínimo ali daquele corte que ela precisa para poder se manter aí nesses 90, 120 dias críticos, para depois a gente entrar aí num período de mais, sei lá, 6 a 12 meses aí de tensão extrema que vai continuar. E aí a gente tomar esse cuidado, né? Eu sempre tento tomar esse cuidado, para não achar que, para ninguém que está assistindo a gente achar que tem 1 milhão de oportunidades aí fora. A grande missão dos empreendedores nessa crise tem sido encontrar um ponto de equilíbrio mínimo, mais mínimo, para sobreviver 90 dias, 120 dias. Sobreviver. Então, e aí o digital apareceu como a grande saída, com lockdown, com isolamento social, com quarentena, não pode isso, não pode aquilo, aglomeração de pessoas. Não tem como. O cliente não pode ir até as empresas, né? E aí também a gente erra muitas vezes a dose. Tem um dado, a gente acha que todo mundo já compra pela internet, que vai ser super tranquilo. Só 5% das compras do varejo, do geral do varejo, são feitas online. 95% ainda é físico. Então, quer dizer, o povo que está com a porta aberta na rua aí está passando realmente. A gente tem queda, setor de turismo 96%, tem várias pesquisas, né? Mas a gente está falando de mais de 90% de redução de movimentação.
Algumas exceções, claro, alimentação fora do lar, bares e restaurantes ali conseguindo escoar, porque todo mundo precisa comer, né? O pessoal que trabalha com logística, delivery e tal, aplicativos, esses aplicativos que a gente usa mais, e quem conseguiu criar canais para vender online e entregar na casa das pessoas, na cidade, de uma maneira mais descomplicada, no seu entorno ali, de uma maneira mais descomplicada. Então, é um cenário muito difícil, com quedas acentuadas para quase todo mundo, para 99% das empresas, e o digital se apresentou para acelerar, esse é um ponto importante, acelerar o que já estava acontecendo. Não existe nenhuma inovação disruptiva, né? Aquela inovação que muda o mercado. Não existe nenhuma inovação desse tipo acontecendo por causa da crise. Quem fala isso está querendo... O que existe é uma aceleração de muita coisa que já vinha acontecendo. Presença online, venda online, delivery, você entender melhor as necessidades do cliente a partir do que ele quer de conveniência, custo, momento que ele quer receber as coisas que ele está comprando, a forma como ele quer comprar, né? Depois o feedback que você vai receber, o relacionamento que você vai ter com ele. Isso é importante, não é vender e procurar o próximo. Tem que buscar um relacionamento com seus clientes. E para você gerar recorrência, para você gerar uma fidelização, para você gerar uma recomendação. E isso você, com as ferramentas digitais, você consegue fazer de uma forma brilhante, que não é que substitui o contato físico, mas você consegue fazer mais, você consegue fazer muito mais. E você consegue customizar de maneiras assim, fantásticas. Então, várias mudanças acontecendo da porta para dentro da empresa, o enxugamento, a realocação de pessoas, eventualmente dispensa de pessoas, pessoas tendo que ser mudadas de função, porque se não tem atendimento ao público, por exemplo, um restaurante, o garçom perdeu a função dele, mas ele precisa ser demitido? De forma alguma. Ele pode trabalhar na parte de montagem do que vai ser entregue, eventualmente na própria entrega, né? Ele pode trabalhar ali na cozinha, eventualmente ele pode contribuir na cozinha. Então tem toda uma engenharia que milhões e milhões de empresários e empreendedores estão fazendo, da porta para dentro. Da porta para fora, tem que entregar, você tem que chegar no cliente sem ter a possibilidade do cliente chegar em você, pelo menos nas grandes cidades. Então, aí você tem que criar os seus canais digitais. Muita gente já tem ali perfilzinho no Instagram, perfil no Facebook, tem uma ou outra movimentação, mas agora houve a necessidade premente, batendo na cara, de você melhorar isso rapidamente, para você conquistar clientes, para os seus clientes que você já tem saberem que você está entregando na casa deles, criando pratos diferentes, com promoções legais, dando descontos, construindo combos. E com o digital você consegue fazer isso rapidamente. Claro que é um processo tem uma curva de aprendizado, tem que ser vencida rápido, e tem muitos erros e acertos que vão acontecer também. Mas o importante é que foi acelerado. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, um ponto importante da crise. Tem alguns números só para vocês terem uma ideia de grandeza: 10 milhões até março, abril não tem esse número ainda, muito menos maio. Até o início de abril, 10 milhões de pessoas que nunca tinham comprado pela internet compraram a primeira vez. 36 milhões de pessoas que já compraram mais. Né? Você tem setores como supermercado, medicina, o bem-estar, exercício físico, beleza estética, que tiveram um aumento exponencial, um aumento gigante no consumo online, né? Na forma de você prestar o serviço, de você entregar. E é muito legal ver isso, a gente fala na próxima intervenção, os serviços, né? Eu acho que o grande tchan aqui para serviços, com isso que a gente está fazendo aqui agora, a grande avenida que se abre é maravilhosa, é absurdo. Então, o empresário, no meio disso tudo, no meio de porta para dentro, porta para fora, concorrência, fazendo coisas novas, aí que está a grande transformação. A gente não simplificar o que está acontecendo aqui, é o cara ter que ter um e-commerce ou vender online. O que aconteceu aqui foram várias e várias mudanças acontecendo rapidamente, no mesmo momento, e num momento de extrema dificuldade, de muita dor acontecendo. E não é só a dor econômica, né? Porque
O cara está lá preocupado se vai demitir, não vai, se vai entrar dinheiro, o fluxo caixa dele, se ele vai ter o dinheiro para ele suprir as despesas dele ali com a família. Mas tem um sofrimento por conta dessa epidemia que está por trás e por cima e por baixo disso tudo aí. Que está todo mundo preocupado com a sua saúde, onde é que isso vai chegar. Então, são duas naturezas de preocupações extremas para o empreendedor, né? No caso aqui da minha fala, e tudo ao mesmo tempo. Então, esse que é o grande negócio. Como é que se olha para isso tudo e resolve isso tudo rapidamente, e sendo que o empresário brasileiro ele é desorganizado por cultura. Ele tem uma contabilidade que não é a contabilidade gerencial, é uma contabilidade meramente tributária, muitas vezes. Ele desperdiça o valor que a contabilidade traz para ele. Mistura dinheiro pessoal, mistura dinheiro da empresa com as finanças da empresa com as finanças pessoais. Tem um uso ainda muito incipiente do digital, tem uma curva de aplicação de novas tecnologias que é assim, você tem ali as empresas digitais, as startups concebendo as tecnologias, você tem o usuário, pessoa física, usando em larga escala num determinado ponto da curva, bem depois vem as empresas e muito, muito depois vem os governos. Então não tinha tanto porque as empresas estarem tão descoladas do uso de tecnologia das pessoas físicas. Então muitas vezes o próprio dono da empresa usa tanta coisa e na empresa, a empresa dele é gerida de uma forma totalmente assim, old school, totalmente tradicional. Então, essa curva está sendo encurtada agora. Esse é o grande desafio, você entender tudo isso rapidamente. E aí eu acho que na sequência aqui a gente fala de como encarar esses desafios, né? Tem saída para tudo, tem uma saída que é uma mudança cultural para você poder acessar informações e acessar ajudas de maneira barata, muitas vezes gratuita, e tem maneiras de você fazer isso muito rapidamente se você mudar o seu mindset rapidamente. E sempre fazendo um apelo. Quem conseguir passar, né, eu acho que a maior parte vai passar transformada, vai passar mais solapada, uma parte importante vai ficar pelo caminho, mas quem passar, que leve essa bagagem de toda essa transformação para frente, que você saia evoluído, que você saia muito mais organizado, arrojado, competitivo nesse processo, porque esse é o caldo de cultura que vai ser proporcionado para quem conseguir passar por esse momento que é dificílimo. Só para fechar, né? O PIB, não sei se vocês devem acompanhar, começou com queda de 2,5%, 3,5%, 4 e tanto, 5%, agora já tem 6%. O PIB brasileiro, previsão de queda, com uma possível retomada de 3% ano que vem. Ou seja, ainda fica um gap de 3% de um PIB meia boca, que estava com 3 anos de crescimento de 1%, depois de um capote gigante. Então, isso porque o Brasil ainda está no meio da pandemia. Se com o cenário atual está previsto um capote de 6%, daqui a pouco a gente vê qual que é o tamanho mais certo aí desse buraco. E quando a gente fala isso, a gente está falando de emprego, empresa, movimento econômico, as dificuldades, né? E a pequena empresa está no meio disso tudo aí, porque alguns dados aqui para fechar minha fala de vez. Nós temos 99% das empresas do país são micropequenas, microempresas, empresas de pequeno porte mês, acabaram de passar de 30% do PIB e são quase 60% dos empregos formais. Considerando que 60% dos empregos formais estão nas pequenas empresas e mais de 90 e tantos por cento dos empregos informais são nas pequenas empresas também, a gente tem quase 75% do total das ocupações econômicas no Brasil em pequenas empresas. Então, esse número é alarmante e o grande choque é nesse nicho. Então, quando se fala de grande empresa, exportação, tarará, isso é um outro papo que traz um impacto importante, claro que traz, mas não traz o impacto que traz o esgarçamento do tecido econômico das micro e pequenas empresas formais e informais.
Beleza, André. Na verdade, no final aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu, até como consultor durante bons anos, desde 2004, eu sou consultor no Sebrae, então outro dia eu fiz até uma palestra para Juiz de Fora, e eu acho que é legal depois a gente trocar uma bolinha aí. Mas fica você e chama aí o resto da turma. Beleza, eu também ouvi atentamente as palavras do André. André, está chegando pergunta aqui pelo chat do YouTube. Eu quero falar para quem está nos acompanhando que as perguntas também podem ser feitas pelo número 31 98302 9037. Podem mandar mensagem, suas perguntas, direcionar, ou se quiser fazer uma pergunta para todos, fiquem bastante à vontade. Então, como eu disse, André, daqui a pouquinho tem pergunta para você. E o Fred, quando me falou de você, Jefinho, daqui a pouquinho eu te passo a palavra, eu fiquei curioso e procurei ontem, cheguei nas suas músicas, cara, sensacionais, viu? Entrei no seu canal ontem, eu sou roqueiro, gosto muito, né? Eu nasci ali nos anos, meados dos anos 70, 76, para ser preciso, e já ouvi muitos roqueiros falando de que a palavra, vamos chamar assim de protesto, no melhor sentido, hoje, que foi feito outro dia pelo rock, é feito pelo rap. Eu senti, não sei se a sua música é rap, mas eu senti uma música muito gostosa, que há muito tempo eu procurava e não encontrava, e ontem encontrei. Sem maiores delongas, Jefinho da Base, a palavra é sua, se apresenta para a gente, toca o barco, por gentileza. Boa tarde, galera. E aí, todo mundo dentro de casa, se cuidando, todo mundo tranquilo. Então, gente, eu sou o Jefinho da Base, sou morador aqui do Conjunto Santa Maria e iniciei minha vida aí nesse meio de musical e artístico muito novo aqui por causa da quadra da Escola de Samba Cidade Jardim, né? Meio que um lugar de formação. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa na comunidade, tanto na associação de moradores quanto no grupo da terceira idade. Então, eu meio que peguei dela essa linha, né, do acompanhamento da comunidade mesmo, e a gente vai sendo liderança pelo nosso coração, né? Que eu falo que eu acho que a melhor eleição que tem é essa, é a eleição que ela vem de forma do afeto, não, ela não vem através do voto, né? Então, aí nisso eu fui envolvendo. Hoje a gente tem 2 grupos aqui, um desses que você até comentou, de rock, A12 do 8, um projeto mais rock and roll, de jazz, outro é um bloco de carnaval. Fora isso, a gente tem esse estúdio coletivo aqui na comunidade, temos um festival que chama Festival da Quebrada, a gente já estava até com ele aprovado para realizar esse ano, e agora a gente está aí quebrando cabeça para ver como transformar isso num festival online. Então, assim, até então, eu vou iniciar, então, né, minhas coisas. Até então, essa mudança, a gente que está nessa área já não é privilegiada há muito tempo, né? Essa mudança veio como um baque, né? Porque hoje a gente já não consegue utilizar o espaço, não consegue utilizar o estúdio, né? Consegue realizar show. Então, isso já cai no nossa receita ali, né, mensal, drasticamente. Aí, naturalmente, o fato da gente estar muito envolvido aqui, a primeira pessoa que os moradores vê como possibilidade de alguém para transmitir as necessidades e as urgências daqui acaba sendo a gente. A gente virou meio que uma espécie de... Minha mãe estava até falando esses dias, vocês deixaram de ter um estúdio para ter uma ONG, né? Tem meio que virou assim de um dia para o outro. Hoje você vai olhar aqui, tá cheio de caixa, cheio de coisa que a gente está recebendo e está caminhando para as famílias, estamos mapeando família, estamos acompanhando. Então, assim, a gente deu uma mudança drástica. A gente sempre fez a arte como ferramenta social. Hoje eu falo que a gente está fazendo social, e a arte sendo só a ferramenta, e que alterou, assim. E estamos aí tentando entender, aprender e achar a forma de se manter durante esse momento tão complicado, né? Mais ou menos isso aí. Jefinho, a gente ouvia atentamente e a gente, pelo que eu entendi, você encerrou sua fala inicial e tem pergunta para você, aguenta a mão um pouquinho, tá? Beleza. Porque agora, Fred, eu vou te devolver a bola para você chamar a nossa próxima convidada, por gentileza. Pois é, chamar essa moça, eu não vou nem falar de quanto tempo que eu já conheço ela, porque senão vai pegar mal. Melhor não.
Mas a Márcia Ribeiro, a feríssima Marcinha. Fala aí pra gente, Marcinha. Feríssima nada. Obrigado por você não ter falado quanto tempo, porque senão já sou a mais velha da live mesmo, já vai ficar horroroso isso. Obrigado pelo convite. Antes de você entrar, Jefinho, eu já tinha pedido aos meninos que me deixassem por último, porque quando eu vi lá a função, o currículo do André, eu falei, meu Deus, esse moço deve ter a receita do bolo para a gente copiar, já que ele, né, entende tudo do ambiente digital. É isso que a gente precisa. Exatamente. Eu falei, então eu quero ficar por último, porque desse mundo digital eu acho que a gente vai ser o derradeiro, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu conheço o Fred, a gente estudou juntos, e eu tenho uma produtora, que é a Nó de Rosa Produções. Oh. Na Nó de Rosa já fiz Dois muita amigos coisa. trabalham aí. Exatamente. Sei dela, da Lila é uma, né? Na Nó de Rosa é uma produtora um pouquinho fora do que normalmente as produtoras sempre estão classificadas, né? Você tem uma produtora que está mais no cultural, você tem uma produtora que está mais no corporativo, e a Nó de Rosa, desde do início, a gente sempre atuou em todas as áreas. Então, é uma característica, assim, nunca teve, começamos pela cultura e depois fomos para o corporativo. Não, a gente sempre trabalhou em todas as áreas da produção de eventos. Durante um bom período, vamos dizer assim, no período aí do maior aquecimento da economia, no período que hoje todo mundo condena, no período PT, a gente atuou muitíssimamente em algo que o mineiro, principalmente, pedia muito, que era de Minas Gerais ser inserida nas grandes turnês internacionais. Então, foi um período de uma paridade cambial muito interessante, e nesse momento a gente trouxe muita coisa. A Nó de Rosa sozinha teve um ano que chegou a fazer 22 shows internacionais no único ano. Enfim, então teve esse diferencial, e por esse motivo talvez a gente tenha um nome talvez mais conhecido nesse segmento, mas o que não significa, nunca significou uma maior atuação nessa área. Há 1 ano e meio, acho que um pouquinho mais que isso, eu recebi um convite, o Expo Minas, que é o maior centro de convenções daqui, centro de eventos daqui, sempre foi uma administração pública e passou por uma privatização, e eu fui convidada para estar à frente dessa mudança, né, de um equipamento que tinha uma gestão de governo e passou para iniciativa privada. E durante 1 ano, na verdade, foi entender, porque é um equipamento de fato de alta complexidade, né, bem grande, então alta complexidade até pela diversidade de perfis de eventos que ali acontece. Então, você tem muito evento científico, você tem feiras, você tem grandes congressos, você tem também o entretenimento, enfim. Então, operar um equipamento com toda aquela grandiosidade não é algo simples. Estou nesse período lá no Expo Minas, no ano que a gente começou a ganhar um pouquinho de mais dinamismo, e aí vem esse desafio gigante, né, para todos os setores. E hoje eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade em falar que eu acho que, para a gente, ele é devastador. Eu acho que essa pandemia, o vírus, ele é devastador. E eu estava sentindo uma grande dificuldade de enxergar esse ambiente, essa economia digital na nossa área. Eu falei, meu Deus, será que eu envelheci a esse ponto de não conseguir visualizar? Né? E você se cobra muito nesse sentido, e comecei a ler muito, a pesquisar muito, e antes até de fundar a Nó de Rosa, eu venho do meio, né, de veículo,
estive à frente da Rádio Guarani por 6 anos, então tenho uma vivência de veículo de comunicação, fui editora Abril também, nos áureos tempos de revista Veja, de Exame e tal. Eu falei, meu Deus, como assim, que dificuldade é essa? Né? E, na verdade, no rádio eu já vivi algo que também foi muito significativo, que foi essa decadência da indústria fonográfica, né? Onde, naquele primeiro momento, todas as gravadoras quebrando, todo mundo falava assim, calma, o mercado vai se rearranjar, enfim, o fonograma vai ter o mesmo valor que a mídia, né, o long play ou CD tinha, e a gente não viu isso acontecer, né? De verdade, nunca mais, do jeito que se acontecia, que o artista também tinha uma receita vindo daquele produto, né, do DVD, do CD. Hoje todo mundo faz streaming, ninguém vai baixar nada, pagar por isso, né? Então, sinal que isso não se encaixou no ambiente digital. E hoje eu vejo que as lives, né, para mim, ela é somente uma distração no período que está todo mundo em casa. Eu não vejo, de maneira nenhuma, como uma fonte. Né? O artista se empenha, faz a live mais bonita, mais interessante, mas ela está ali na plataforma disponível. Como assim? Enquanto um artista fazia, sei lá, 10, 15, 20 shows por mês, ele vai fazer uma live, se ele for muito foda, durante 2 meses. Porque eu posso acessar e assistir novamente. Não é um produto que eu vou repetir. Né? Então, eu acho que em vários aspectos, vi o Jefinho falando aí, estava com o projeto pronto, e agora estamos tendo que reinventá-lo no ambiente digital. Se eu fosse você, não gastava muita energia com isso, não. Porque... e isso, assim, o que me deu coragem, né? Porque, às vezes, a gente tem que ter coragem de externar isso também, com medo das pessoas falarem assim, nossa, que ultrapassada, né? E eu tive uma conversa com uma amiga produtora francesa, e conversando muito com a Cati, ela me falou exatamente isso, Márcia, não é para a gente, não é para a cultura. A cultura, realmente, ela precisa do outro, ela precisa do contato, ela está baseada na alegria, ela está baseada nessa interação. Não é a mesma coisa. E me deixou muito feliz até de ouvir isso dela, porque é uma figura que trabalha meses do ano na China, né? Inclusive ela está indo agora para lá justamente para uma convenção na produtora que ela trabalha, e também tentando pegar tanto para a Europa aquilo que todos nós sabemos que provavelmente a China vai sair na frente, né? Até porque começou lá, provavelmente será a praça que vai abrir primeiro. Enfim, eu torço muito nesse momento, o meu oratório está para a ciência, né? Acender todas as velas, para que alguém ache a cura, para que a gente possa realmente retomar a nossa vida. Né? Não penso que a gente tem que ficar de braço parado, fico muito incomodada, porque penso que as nossas autoridades estão tomando decisões muito mais por, como que eu posso dizer, por base muito mais de interpretação do que de dados. Não enxergo como as pessoas que estão envolvidas, já participei, inclusive, de algumas reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não enxergam a gente como um setor da economia. As decisões são muito mais subjetivas. E eu fiquei bastante brava, inclusive, nesse dia dessa reunião, porque eu falei, puxa vida, protocolo de segurança, protocolo de contingência, de sanitário, para mim, ele tem que ser feito para qualquer setor econômico. Eu não consigo entender, a não ser que alguém vire e fale, uma pesquisa diz que o coronavírus infecta quem vai no teatro, quem vai no show, mas ele não infecta quem entra na Fiat e vai trabalhar. Porque
para mim é uma doideira, né? Outro dia, fazendo uma pesquisa informal, eu descobri que no prédio da CEMIG da Rua Barbacena, que não fechou nem um dia, tem 2.000 funcionários. E eles adotaram uma série de procedimentos, eu, inclusive, fiz questão de anotar todos. Já tem um aplicativo que todo funcionário chega, tem que falar a condição de saúde, enfim, tem todo um ritual de higienização de todas as estações de trabalho, enfim, inúmeros os protocolos e procedimentos. Mas não tem nenhum único caso de contágio nesses 60 ou 70 dias que o Fred está em casa. Eles continuaram trabalhando normalmente e não existe caso de contágio lá dentro. Então, sinal que as medidas tomadas, elas estão sendo suficientes. Então, eu penso assim, da mesma maneira, do mesmo jeito que desde o início do confinamento, enfim, de home office, de todas as medidas, supermercado não fechou, né? Drogaria não fechou, e eu vi muito pouco pesquisa sobre isso. E acho que essa é a parte de muita vulnerabilidade e atraso nosso, porque se todos os setores que estão em funcionamento, os prioritários, né, vamos dizer assim, se a gente tivesse tendo os dados, olha, foi feita essa medida, ela não foi suficiente, implantamos mais essa que resolveu, a gente poderia estar providenciando as aberturas com muito mais agilidade, né? E a minha pergunta nessa videoconferência que eu participei, vendo que, por exemplo, aqui em BH, né, você tem ali aquela gigantesca igreja perto do Diamond Mall, que cabe 6.000 pessoas, que está funcionando. E aí eu perguntei para eles exatamente isso, porque para mim uma igreja não tem menor diferença no formato de um teatro ou de uma palestra, de uma conferência, né? Então, a menos que esse vírus seja realmente seletivo e faça a escolha de onde ele infecta, a gente precisa adotar critérios que sejam isonômicos, né? Isonomia deveria valer. Não sou a favor, fica parecendo que eu estou aí concordando com os extremistas de todo mundo na rua, não é isso, de forma alguma, mas eu gostaria que a gente fosse mais sério nesses protocolos, né? Porque de que adianta a gente estar aqui certinho, tentando, passando todos os apertos, porque não existe essa de você estar dentro de casa, ninguém paga seu boleto, a comida não cai do céu, né? Então, acho que todo mundo está dando a sua cota de sacrifício, então não existe sacrifício para alguns em detrimento de privilégio dos outros, né? Então, acho que a gente deveria ser tratado independente hoje eu sinto quase que um preconceito por termos escolhido a área da cultura para ser o nosso ganha-pão. Nós fomos o primeiro a fechar, e a gente escuta isso quase como um mantra, né? Foi o primeiro setor a ser proibido e será o último a voltar. Quem disse isso? Baseado em qual dado? Que coisa ridícula é essa, né? Porque por que uma grande indústria está trabalhando e qual é o dado que se tem lá? Então, eu sou a favor que não vou falar só de cultura, porque cultura é evento, mas nem todo evento é cultura, né? Então, eu acho que tanto o turismo quanto o evento deveriam, sim, adotar medidas até com um pouco mais de rigor, já que a nossa causa é o lazer, é o entretenimento. Acho que o protocolo nosso pode ser mais ostensivo, mas eu penso que é um setor que emprega da mesma maneira, que recolhe os seus impostos da mesma forma e que deveria ser tratado, no mínimo, de uma forma, né, com isonomia. É isso, por enquanto, né? Nem sei se eu estou dentro do tempo, se eu já extrapolei. Sempre dentro do tempo, Marcinho. Eu sempre gostei, quando falei com o Leandro para a gente convidar a Márcia, porque desde quando estudamos juntos, a gente tem não uma forma de pensar igual, mas a gente tem uma tendência a questionar determinadas questões que são colocadas geralmente goela abaixo, que eu acho que muitas delas não fazem sentido. E do mesmo jeito que ela está passando por isso, dizendo sobre lives, sobre como é que a cultura vai se reinventar e tudo mais,
sobre a educação, que é onde a gente está vivendo a mesma coisa, e as pessoas dizendo que a partir de agora nossas aulas serão assim. Eu, particularmente, me recuso. Se as aulas continuarem assim, eu não sei se eu continuo como professor. Eu gosto de sala de aula, eu gosto de gente, eu gosto de relacionamento, eu gosto disso. Fred, parece que sua conexão caiu um pouquinho, pelo menos para mim não chega. Acho que você estava passando a bola para mim. Fred caiu, mas ele volta, viu, gente? Ô, Fred, quem caiu esse ano fui eu, viu? Você não vem. Se você quiser tomar meu lugar... Voltei. Voltou, né? Por favor, continua aí. Não, você caiu. Só a questão, você caiu, mas você não volta. Só para lembrar isso aí. Tá vendo que... eu voltei, estou aqui. Todo mundo quer mudança, mas nem todo mundo quer mudar. Você para com isso, viu, Fred? Bom, fora a brincadeira, a gente encerrou agora a primeira fase, que foi a fase onde cada um dos debatedores fizeram suas exposições, né? Eu preciso aqui informar ou reinformar que nós estamos hoje na nossa 7ª edição, 7 semanas seguidas, e esses debates que estão disponíveis no meu canal no YouTube, os outros 6, agora esse 7º também, vão ser transformados em livros, que vai ser publicado pela editora Plácido, daqui de Belo Horizonte, se Deus quiser, no segundo semestre desse ano. E para o mês de junho, a gente vai fazer debates quinzenais, para o dia 9 de junho. Vai ser uma live muito especial para mim, porque vai ter 3 debatedores que ou são ou têm origem na cidade de Dores Indaiá, onde o Fred já foi bastante, e é a cidade tanto da família do meu pai como da minha mãe, e em julho talvez também edições quinzenais. Bom, dito isso, Márcia, eu anotei aqui algumas falas, eu vou te chamar, André, mas eu fiz um gancho, estou fazendo agora, Márcia, um gancho entre o que você falou. Se eu usar a expressão errada, você fica à vontade para me corrigir, que é uma certa tentativa em erro entre o que se fazer, todo dia vai fazendo uma coisa diferente. Vamos ver se agora, com essa medida, o isolamento social aumenta. Eu cito aqui o caso do Bruno Covas, em São Paulo, até escrevi um artigo a respeito, que ampliou o rodízio, durou só uma semana, o rodízio ampliado dele, e aí viu que não trouxe efetivamente nada em relação ao aumento da taxa de isolamento social, e aí revogou o decreto, voltando no rodízio anterior, né? E é claro, o vírus ele não escolhe atacar quem anda de carro ou quem anda de ônibus, para ele é indiferente. É um negócio assim que chega à beira do senso comum, na minha opinião. Mas aí, André, qual que é o gancho? Você falou que o empresário brasileiro, se não todos eles, boa parte deles, é desorganizado, é bagunçado, não tem uma contabilidade do jeito que deveria ser, mas você também falou em disruptura, não é? E, André, tudo isso que estava, e Márcia também falou bastante de live, tudo isso que está acontecendo hoje, live, e-commerce, já existia. E aí, o que levou, ou o que está levando, pelo menos depois que isso passar para um modelo híbrido, né? Se não um modelo de compras e vendas tradicional, que é o que apresenta o ser humano nas lojas físicas, o que vai levar à manutenção de um modelo meio a meio, né? Também digital, em relação aí ao comércio, ao chamado e-commerce? Se eu não conseguir, que a pergunta não foi nada objetiva, eu sei disso, você fica à vontade, inclusive, para me pedir que eu explique melhor. Então, é isso aí, cara. Nada do que está acontecendo agora é novidade em termos do que está rolando em redes sociais, em modelos de negócio, em canais de negócio, modelos de relacionamento cliente-empresa, cliente-cliente, plataformas, redes sociais. Houve uma aceleração gigantesca, né? A live é um exemplo legal. A gente chega ali, tem 3 horários que são mais de pico, mas é 11, 3 e 7 da noite. 7 da noite, um absurdo, né? O que tem. Você entra no Instagram, aquelas bolinhas estão todas coloridas, você tem dezenas e dezenas de lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, é isso. Tem um boom, tem uma aceleração, porque pega, as pessoas não fazem, porque, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Até fazem para testar, para botar o pezinho e começar a ver o que rolou. Alguns ficam pelo caminho, alguns avançam. Mas a live é um exemplo ela é um ponto que chama atenção
no meio de um comportamento. São as pessoas querendo entrar no digital ou se acentuar mais no digital. Então, vamos dizer assim, o cardápio completo de quem está percorrendo esse caminho passa pelo e-commerce, e o e-commerce, eu falei que o Brasil tem 5% do varejo no e-commerce, Estados Unidos e Europa são 10%, China 30%. A previsão aqui é que termine o ano com o Brasil entre 10% e 12%, dobre, sendo que estava crescendo 20% ao ano. A projeção é que cresça de 100% a 140% esse ano. Então, assim, é um boost, um pump aí que deu, e era o caminho natural. A gente vai chegar, não tenho a menor sombra de dúvida que a gente vai chegar meio a meio, 50%, 60% do e-commerce, talvez até mais, compras digitais, olhando aí para 10 anos para frente, 15 anos para frente. O consumo de informação, de conhecimento, as compras que eu vou fazer, né, os relacionamentos, essa curva já está acentuada há muito tempo. Há muito tempo. Então, por mais que a gente tenha só 5%, o crescimento era de mais de 20%, era de 15% a 20%, inclusive nos anos de crise, do e-commerce, o que não quer dizer que o mercado cresceu, né? É gente migrando, gente comprando no digital, saindo do físico. E quem compra vê que é o caminho, porque tem comodidade, perde aquela fricção, que é a confiança. Um setor que é importante a gente prestar atenção é o supermercado. Eu não sei se vocês já faziam compra de supermercado online. Eu já fazia, já tem uns 3, 4 anos que eu já faço compra de supermercado online. Mas o percentual é mínimo. Agora muita gente está fazendo porque precisa fazer. Aí a pessoa faz a compra, vê que o atendimento é bom, que o site é bom, que o produto chega, que as caixas chegam do jeito que ela comprou, que não faltou nada, que os produtos são aqueles lá, que a pessoa não escolheu na louca lá a carne ou o hortifruti. Chegou primeiro, chegou o segundo, o preço é o mesmo, acabou a fricção, a confiança foi ganha. E isso acontece com N segmentos, do ponto de vista do consumidor, e mais ainda, do ponto de vista do empreendedor. Aí, entrando um pouco na fala da Márcia, muita gente chegando no digital para se posicionar. Profissionais, autônomos, liberais, prestadores de serviço. E o caso da produtora dela é um caso desse. Tem que tentar ver qual é o nicho que eu posso entrar, onde é que eu posso me reposicionar. Então eu vi, não sei se alguém já fez consulta médica na quarentena, eu já fiz também. Então assim, claro que não é a mesma coisa do presencial, mas cara, dá para fazer, dá para fazer. Se você tiver alguma coisa mais simples, dor aqui, dor ali, um problema recorrente, eu tenho problema no joelho, cara, meu médico vai estar careca de saber o que tem, o que não tem, eu posso entrar aqui, ter uma consulta com ele e vai ser muito melhor para mim nesse momento. Uma coisa inicial, não. Então, caso a caso, aquilo da necessidade do cliente, a dor do cliente, a dor do consumidor, porque ele tem que ter o problema resolvido do jeito que ele prefere. Esse tem que ser o mantra das empresas. Então, vai se abrir para muita gente também. E aí você vai ter um mercado que é literalmente novo. Medicina online no Brasil era pontual, residual. E assim vai. Então, vai pegar muita coisa, vai ampliar, mas é uma curva que já estava em crescimento, e crescimento acelerado, crescimento muito acelerado. O uso de tecnologia pelas pessoas físicas, né? Eu acho que o Jefinho aí deve estar usando o WhatsApp igual louco para comunicar com as pessoas, falar, vem, tem isso, tem aquilo, precisamos de ajuda, precisamos de voluntário, vem para cá, vem para lá. E para captar fora, né, doações, ajudas, voluntários também, aí tem as redes sociais para mostrar o que está fazendo, buscar a empatia das pessoas, buscar o voluntariado. Então, assim, você tem essas novas abordagens que são novas para as pessoas. Vender online não é novidade no Brasil há 15 anos. Redes sociais não é novidade há 10 anos. Videoconferência, transmissões ao vivo, live, YouTube, não é novidade há pelo menos 5, 6 anos, desde que a curva empinou. Só que agora ganhou uma aceleração com base na necessidade. Quem tiver, aquilo que eu falei, quem tiver a condição, aí vem a coisa do mindset, que eu acho que é muito importante. Chega por aqui que e-commerce é um canal de venda que ajuda as empresas nesse momento de crise. Dependendo de como a pessoa
processa isso, pensa, independente de como ela está construída, do ponto de vista empreendedor, atitudinal, ela leva isso para frente e transforma o e-commerce, transforma o marketplace, transforma o seu site próprio, transforma a sua operação nos aplicativos, ela transforma em canais e nutre aquilo ali para frente, para ela sair da crise com novas formas de venda e relacionamento com seus clientes. Dependendo do mindset, a pessoa pensa, puta merda, que saco, vou entrar aqui no iFood só enquanto eu estiver perreado, vou vender uns negócios no Mercado Livre, assim que passar eu volto ao normal, eu volto para a lojinha. Entende? Então, e vai acontecer isso com alguns milhares de pessoas, empreendedores e tal, porque é assim que funciona, o mundo é assim. Então, você tem que se entender nesse processo do digital e buscar. Ele é irrefreável. Quem não está no digital está só perdendo. Não sou a profeta do apocalipse, dizendo, tem gente que fala que não está no digital vai fechar, quem não está no digital é derrotado. Não é isso. Mas quem não está no digital está perdendo inúmeras oportunidades. Oportunidade de mercado, oportunidade de relacionamento com o cliente, de gerar recorrência, de gerar vínculos, vender mais em cima de uma relação que é muito bacana, que é a dos vínculos, é a do valor, é do relacionamento que você tem com o cliente. E isso em condições escaláveis, que o digital te dá, que o físico não dá. Você consegue crescer 2, 3 vezes quando você vende online, mexendo com 10% a mais do seu custo fixo, e você não consegue crescer 2 vezes no seu físico. Você não vai conseguir dobrar, triplicar de tamanho com uma loja. Você vai precisar de outra loja, de outro estoque, de mais pessoas, mais vendedor, um gerente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o digital trazendo oportunidades tem que ser muito bem analisadas. E para isso, para fechar essa intervenção aqui, também falar disso do mindset, você tem pessoas que são teimosas, resistentes, cristalizadas, tem pessoas que são inovadoras, disruptivas, audaciosas, e você tem um meio que é a maior parte das pessoas que são assim, que são influenciáveis e querem melhorar, Uma parte grande delas quer melhorar. Elas não querem crescer 1 milhão %, elas não querem virar a nova empresa a ser investida no Brasil. Mas elas querem melhorar de vida, querem tocar, estão ali no negócio, vivem aquilo ali. Então, para esse público, a forma de encarar isso que está acontecendo agora forçosamente, então, em vez de buscar um curso de 8 horas, 16 horas, 40 horas para entender como é que vende no Mercado Livre, como é que vende marketplaces, como é que cria um site próprio, como é que eu uso o WhatsApp Business, como é que eu vendo pelas redes sociais e tal, você se conecta com essa imensa coletividade de conteúdo, de give back, de gente aí nesse período também exponencializando retornos em cima do que eles já tiveram, em cima do que eles já prosperaram nos seus negócios, em cima do que eles fazem nas suas profissões, que é uma grande medida isso que a gente está fazendo aqui. E tem resposta para tudo. Pessoal, Leandro, tem resposta para tudo. Então, você vai lá, isso está ligado à cultura dos micromomentos, que o Google prega muito. Então, você tem um problema aqui, né? A Jefinho aqui, ó. Cara, eu preciso baixar o Zoom. Vai que eu não sei, vai que eu tenho um problema. Cara, entra ali no Google, no YouTube, digita lá, como instalar o Zoom. Vai ter um cara te explicando em 2 minutos como que você instala o Zoom. Onde é que você clica, o que você faz, quem quer vender online, quem quer ter um aplicativo de produtividade com seus funcionários, quem quer entrar num aplicativo de delivery de comida, quem quer ter um site próprio, quem quer bombar nas redes sociais, ganhar reputação, ganhar relevância. Existe conhecimento granulado, de profundidade. Você tem o raiz, você tem o granulado, mas de uma profundidade em termos das pessoas que estão te entregando isso de graça. De graça, de graça, de graça. O próprio Sebrae se reposicionou nessa crise. A gente está todo mundo em home office. Só 3 estados voltaram até agora. Minas é um deles. E voltaram escalonados. Mas a gente está atendendo 50% a mais de empresas e pessoas à distância do que a gente atendia somando a distância e físico. Então a gente aumentou 50% no período. Né? Claro, maior demanda, mas maior mobilização, maior organização também, reposicionamento. Então, você busca esse tipo de conhecimento que você consegue rapidamente
e construindo ali o seu acervo de competências, capacitação e tal, mas com a forma de pensar reformulada também, de forma que você fique 24 horas aberto a acessar o que você precisa. E não mais aquele, hoje é dia do curso, é de 6 às 10. Então, eu vou lá, paro, vou lá. Beleza, isso tem valor, tem mercado, tem momentos que vão ser, em que isso vai ser mais importante. Mas agora é um exemplo de um momento que você precisa de N coisas para você poder resolver seus problemas, suas dores. Você não tem como se vincular a esses cursos, a coisa que te dá diploma. Ninguém está preocupado com diploma, ninguém está preocupado em resolver um monte de problema. Problema para demitir pessoas, para manter pessoas, para vender diferente, para entrar no aplicativo, para anunciar no Instagram, para atender no WhatsApp, para reformular a função das pessoas dentro da empresa, como é que as mudanças tributárias que aconteceram, quero financiamento lá da Caixa Econômica que ela tem com o Sebrae, que é de 1% ao mês de juros, aí tem, cara, tudo online, e tudo picadinho ali para você saber como é que faz. É claro que no processo de conexão, de busca, a gente acha muita porcaria. Então a gente vai construindo essas trilhas em cima do digital para a gente se conectar com essas oportunidades, seja de correr atrás do prejuízo, seja de buscar esse diferencial que vai fazer a gente dar um impulso e, no momento certo, crescer. Então, excelente, André. Puxa vida, brilhante, viu? Eu costumo brincar com o Fred, desculpa estar te interrompendo aí, mas eu acho que vocês estavam caminhando para o final da sua resposta. Costumo brincar com o Fred, não é, Fred? Que a gente é que mais aprende, porque já estamos na 7ª edição, né? Com 3 debatedores de áreas diversas, 7 vezes 3, 21. Então eu fico assim, gente do céu, eu estou com 44 anos, mas eu acho que eu tenho mais uns 500 para aprender ainda bem, viu? Se a pandemia serviu e está servindo, acho que eu nunca aprendi tanto num curto espaço de tempo ao longo dos meus 44 anos de idade. Ô, Fred, tem mais perguntas chegando aí para os nossos debatedores, não é verdade? Sim, agora eu vou te falar uma verdade. Frente a tudo que o André disse, acho que a Márcia e o nosso também disse, eu ainda sou o cara que eu gostaria de ter fazendo esses eventos de 7 dias em 3 dias dentro de um auditório cheio de gente, a gente debatendo todos esses temas. Por que eu brinco isso? Eu acho que vai ser uma pergunta, na verdade, de base e para a Márcia, sobre a questão da música, efetivamente. Assim, a gente, na década de 50, e aí é só para a gente entender como é que a gente constrói esse novo mundo, na década de 50, quando a televisão surgiu, falaram que o rádio acabou, e o rádio não existe mais. E o rádio, em pleno século XXI, 2020, chama-se podcast, que, na verdade, é exatamente o rádio reinventado de outra forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o mundo está precisando um pouco de se rever e parar de dizer que acabou isso para virar aquilo. A gente nunca viveu num mundo onde tivesse tanta coisa artesanal como pesto, cerveja, coisa fabricada na roça, volta a comprar ovo de galinha, alimento orgânico, ou seja, a gente nunca viveu tanto esse mundo e nunca vivemos um mundo tão tecnológico, ou seja, cabe no mundo os dois mundos, ou cabe no mundo esses mundos diversos e as pessoas entenderem que a diversidade, que é a grande coisa legal, ficar lutando entre acabar o meu e virar o seu, isso é uma grande idiotice que não acontece no Brasil, acontece e a gente tem que parar com isso. E a minha pergunta vai aí aos dois que são da música, né, efetivamente estão ligados a isso, porque exatamente foi em cima do que o André falou assim, será acabou o evento? A coisa é live, a coisa é computadora? Eu sou do tempo que eu amo estar numa aglomeração, num show de música, com gente de vários eventos. O Leandro falou das músicas aqui. Enfim, como é que vocês pensam isso, assim, esse novo momento? Assim? Perdão, estava com o meu microfone desativado, desculpa. Eu queria colocar o seguinte, primeiro que a gente já usa o digital dentro dos eventos há tempos, né? Toda a interação com os nossos públicos, aliás, isso se deu de uma forma
maravilhosa, porque a gente conseguiu manter uma conectividade, né? Conversar com o nosso cliente, com o nosso público, pretestar o que você quer disso, o que você quer daquilo. Então, o universo digital, dentro do entretenimento, dentro dos eventos, não vou falar só do entretenimento, porque você faz isso com um congresso, você faz isso com uma convenção, você consegue interagir com o público dentro desse ambiente de uma maneira maravilhosa, né? O próprio o serviço para o cliente também, ele se tornou muito mais uma conveniência, né? O poder comprar o ingresso dentro da sua casa, não precisar retirar, só passar um QR Code e você ter acesso, enfim. O digital ele já está dentro do nosso negócio há muito tempo e trazendo uma série de benefícios, né? Nós estamos na empresa, nesse momento, finalizando um planejamento de um evento que, na verdade, uma empresa que a gente atende iniciou o ano de comemoração da data de aniversário, que é uma data muito marcante, em outubro de 2019, mas para o público... Caiu? Está me ouvindo? Ok. Mas para o público formador de opinião, para cliente, para mercado. E o combinado é que, ao final da vigência desse ano comemorativo, eles fariam a comemoração para o público interno. E coincidiu de estar num período de proibição. Então, nós estamos finalizando um evento que vai ser todo numa plataforma digital, que a gente vai enviar alguma coisa para a casa do funcionário, que a gente vai fazer uma série de interatividades com o público para tentar dar um pouco mais de emoção, né? Então, claro que a gente tem que se reinventar, é o que temos para o momento, vamos aí fazer. Mas, particularmente, eu estou falando em termos de economia mesmo, de escala, acho que vou ser mais clara no que eu disse. Por exemplo, enquanto a gente estava em Belo Horizonte agendado para o dia 27 de abril, o show do Metallica no Mineirão, né? Um show full com 55 mil pessoas. Eu imagino se aqueles, né, os que proclamam ali o apocalipse, que o show sabe-se lá quando volta, isso é realmente completamente inviável, porque se você falar assim, ô Metallica, vamos colocar todos os países, todas as cidades que você ia fazer turnê, faz aí uma grande live, todo mundo vai conectar. Sei lá, vai ter um recorde, sei lá quantos milhões de pessoas. Mas isso não garante o trabalho para nenhum fornecedor que ganha com isso, com nenhum trabalhador que está na escala, né, na cadeia produtiva do setor de eventos. Quando você faz uma live, geralmente o artista está dentro do estúdio ou está dentro da casa dele. Então, ele não emprega e não gera emprego e não gera renda para ninguém. Ele gera para ele mesmo, né? Então, nesse sentido, eu não conheci, talvez daqui a um tempo eu falo, olha, né, alguém inventou esse milagre, eu não consigo entender como transformar um produto digital e conseguindo ter o que ele fazia de movimentação no ambiente físico. Então, e nesse sentido, acho que todos perdem, inclusive em termos de qualidade mesmo, porque o artista ele precisa dessa plateia, dessa ambiência, até para que seja realmente um produto sob medida, né? O Jefinho, que é um artista, que é um compositor, que está na estrada com o grupo dele, com aquilo que ele tem, ele sabe que nunca tem uma apresentação igual à outra, né? Porque esse fazer é que dá a arte, ela precisa disso. Ela precisa dessa vivência, ela vai ganhando, ela vai crescendo. Um show, quando começa uma turnê, nunca é o show que termina a turnê. Ele ganha com essa estrada, né? Então, nesse sentido, eu acho que também, não só o setor de eventos, como de turismo também, né? Não existe jeito de você pensar que o ambiente digital pode ter aí milhões de canais, milhões de gente viajando e colocando disponível, e isso não vai nunca propiciar a ninguém falar assim, não, eu conheço o planeta assistindo um programa do Discovery, né? Não tem jeito, precisa disso. E da mesma maneira, eu acho que nada substitui na arte ao vivo pelo ambiente digital.
É nesse sentido que a gente vai ter que buscar outros caminhos para a sobrevivência, com certeza. Mas, infelizmente, eu acho que é um período de muita perda para a gente. Obrigado, Márcia. Muito bom, Marcinho. O Jefinho, Valeu. ô Fred, desculpa, eu te interrompi. Não, vamos lá, Leandro. Ia Tá. te chamar para você chamar o Jefinho aí para ele fazer as considerações. Empolguei daqui. Márcia, ao encontro do seu discurso, já passaram aqui colegas seus de um modo ou de outro. Por exemplo, no primeiro debate nosso, passou o Bernardo Dabés, da Ímpar Eventos, e o Bernardo falou assim, o primeiro a espirrar dessa história toda, ele usou o verbo espirrar, talvez por causa da pandemia, é o produtor, porque o artista fez o contato lá, e ele citou as 2 primeiras lives do Gustavo Lima. Na segunda live, o artista fez o contato direto com a Brahma, sei lá, qualquer cervejaria, que não tem problema nenhum em falar o nome da marca, e aí o produtor sumiu, né? Você estava falando aí de um certo desemprego. E também o próprio Kiko Zambianchi, que participou, acho que da nossa 5ª edição, dizendo assim, olha, eu estou sobrevivendo de direito autoral. Agora, a minha banda, a gente está fazendo a vaquinha, né? Porque a minha banda não está trabalhando, e obviamente, como não está trabalhando, não está recebendo. Ô, Jefinho, já caminhando para você, a pergunta que se faz é da minha aluna Lohana, da FACENG, sempre muito participante dos nossos eventos, ela fala assim, olha, eu te ouvi falando aí, Jefinho, que parece que sua mãe está dizendo assim que vocês se transformaram numa ONG, né? E, ô, Jefinho, no seu papel de líder comunitário, como é que é o desafio, sendo transformado de estúdio para ONG, de explicar uma demanda de um Estado que nunca olhou para vocês em relação a saneamento básico, por exemplo, e agora exige isolamento social, né? Como é que é se isolar num espaço de poucos metros quadrados, onde vivem muitas pessoas? Acredito que, se não é a sua, é a realidade de muitos dos convivas, dos seus parceiros, ou mesmo da sua família. Você pode falar para a gente, por gentileza? O microfone está fechado aí, Jefinho. Aí, agora. Aí. Saiu? Agora sim. Certinho. Uma coisa que a gente questiona aqui é assim, como não aglomerar já morando em aglomerado. É a frase que a gente fica aqui o tempo inteiro. Como não aglomerar sem você já mora em aglomerado? Não é a minha situação, graças a Deus, mas aqui alguns dos próprios membros desse coletivo que a gente tinha aqui no estúdio, conversando com os moradores, a gente falando, tipo, na casa dele 9 pessoas em 3 cômodos, né? Então, ele não sabe se ele fica fora de casa para evitar um risco para a família ou se ele fica dentro de casa 24 horas, sendo que a gente sabe que as contas não param de chegar, né? Eles pedem para o povo ficar em casa, mas você não vê um desconto da conta de água, não vê um desconto na conta de luz, você não vê, sabe? Outros tipos de ações fora a cesta básica e essas coisas assim. Então, a gente está meio que num dilema muito grande, porque você acabou de tocar aí o caso do Gustavo Lima. O artista, quando ele já tem esse know-how, né? Se ele for um pouquinho estabilizado, tiver um controle financeiro, ele já tem fundos e finanças para se manter durante todo esse período aí. Agora, assim como a Márcia falou, tem o cara que carrega o gelo, tem o cara que estica a tenda, sabe? Esse circo não é só com o palhaço, né? Então, ele tem todo um aparato. Esse aparato está todo dentro de casa, perdido, sem saber o que fazer, né? Então, é um momento que a gente está assim, a mesma hora que você quer visualizar o universo virtual, da live e tal, você sabe que ele não enche sua geladeira. Então, fica aquela coisa, sabe? Eu fico vendo assim, eu fico sinto até triste, né? De ver assim, vários amigos artistas disponibilizando ali, tem gente já até pagando para fazer uma live do próprio bolso, sabe? E eu fico pensando, mas como ele vai trazer essa rentabilidade de volta? Se não for associando alguma marca, se não for essas formas. Então,
é meio que a gente anda e não sai do lugar, sabe? E outra coisa também, até o feito artístico, ele tá muito ligado ao doar para o outro. Você escreve uma música pensando em quem vai ouvir, naquele momento ali, quem vai sentir, quem vai te olhar, vai falar, não, vai se identificar com aquilo ali. Então, você criar, sem saber para onde você vai, onde que você vai vender, onde que não é nem vender, não digo nem vender, mas onde você vai trocar essa experiência, é muito, muito insatisfatório, sabe? Eu acho que hoje acabou que a questão da liderança comunitária, né? Eu já tem isso embutido na minha história, acabou tomando totalmente meu papel artístico, sabe? Hoje eu fico mais preocupado se eu estou conseguindo entregar cesta para fulana lá, estou conseguindo dar suporte para a família ali, estou conseguindo ir numa reunião ali para poder ajudar um povo ali, estou conseguindo conscientizar os meninos mais jovens da rua, sabe? Eu estou mais preocupado com isso do que com a arte, enfim. Então, a gente aqui nesse local de artista que eu vou falar assim, que não é o artista já está ali no headline ali, né? A Márcia sabe muito bem disso, porque tem um artista headline e tem um artista que compre ali o resto das atrações, né? E meus projetos sempre foi isso. A gente nunca trabalhou muito no headline, mas a gente sempre teve ali dentro dos festivais cobrindo essas outras lacunas. Esse tipo de artista, esse aí some do mapa. Esse aí desaparece praticamente. Então, hoje eu vejo a live e vejo essas atividades digitais mais como uma espécie de propaganda do trabalho que o trabalho em si. Então, a gente mais que faz uma propaganda. A gente estava com o festival, foi tão engraçado que a Márcia comentou aí que agora que eles pegaram a situação mais favorável lá no esqueci o nome, lá no lugar que ela estava trabalhando, lá na hora que eles conseguiram, chegou essa crise e meio que jogou um balde de água fria. A gente aqui foi a mesma coisa, a gente vinha com um festival que ele era feito com ajuda financeira dos próximos moradores, a gente juntava e fazia. Hoje a gente conseguiu aprovar ele para a lei municipal. Conseguimos a verba, na hora que ia realizar, aconteceu essa pandemia. Eu já tinha tirado ele até de cabeça e tal, e agora eles pediram para a gente readaptar, transformar em um festival digital. Isso há um desnorteamento assim, na cabeça da gente muito grande. Você pensa, o único momento que a gente conseguiu uma verba, vou arriscar ela numa estrutura que é praticamente inexistente, né? Que é tipo assim, que é nova, e vou desapegar do real aqui, que é o que a gente já está acostumado a fazer, que é contratar um palco, que é chamar não sei quem, que é não sei o quê. Transformar isso em live e qual a garantia que isso vai me dar, tanto de que a gente vai conseguir rentabilizar o festival, né? Pagar todos, distribuir esse dinheiro, que é a nossa intenção, né? De todas as camadas da arte, e, ao mesmo tempo, não inviabilizar a possibilidade dele realizar na rua. Então, acho que a gente meio que está numa ponte e ela não tem... Você não sabe se volta para trás ou se vai para frente. Eu sabe? quero falar. Aí a gente está bem pisando em ovos, eu diria assim. Aí eu estou pensando, minha linha de raciocínio assim, é transformar esse momento mais numa propaganda do que a gente faz, acreditar que as coisas vão voltar ao normal. Não digo nem ao normal, porque eu acho que a palavra afora é voltar ao normal, mas assim, voltar a se planejar para conseguir, que nem a Márcia falou, a igreja está funcionando, né? Supermercado, que ainda não está funcionando, tá, tudo em suas necessidades, mas acho que está faltando criatividade, inteligência, consenso, cuidado com a parte artística. Você vai ver o vídeo da Regina Duarte, sei lá, falando da cultura, sabe? A gente está abandonado, a verdade é essa. Acho que todos os setores sempre foram... Se os testes não chegam... Hoje a gente teve que realizar teste aqui numa família que teve um caso de óbito, né, na comunidade. O posto não tem teste para dar para o resto das famílias, sabe? Então, eu acho que, assim, em vista como é que eles lidam com a própria saúde, que é a coisa do momento, o que será da cultura, sabe? Aí eu deixo com vocês aí. O que será? Porque o que mais precisa estar...
Obrigado, Jefinho. Obrigado mesmo. Eu queria falar um pouquinho, pode? Por favor. Márcia. Ai, me desculpa. Claro que pode, óbvio, por gentileza. Não, eu queria falar, Jefinho, primeiro o seguinte, não sei se consigo, mas queria me colocar disponível para te ajudar a encontrar a saída para o seu festival, que eu acho uma super safadeza, sacanagem, tá? Queria te dizer o seguinte, isso eu falo não é para você não, eu falo na Secretaria de Cultura, o dinheiro que se utiliza, seja no nível municipal, estadual ou federal, chama renúncia fiscal. Renúncia fiscal é de um imposto que foi pago e que nunca deveria ser objeto de marketing para empresa nenhuma, porque isso já é do governo e o governo que está abrindo mão disso. No momento de pandemia, o que eu penso que se a gente tivesse, de fato, autoridade séria, os projetos eram para receber, ao invés de uma aprovação, já era para receber esse dinheiro da renúncia fiscal na conta do projeto. No seu caso, uma comunidade que já sofre com toda a ausência de Estado aí, era para sua sobrevivência. A entrega se faz lá num outro momento, é porque esse país não é sério, entendeu? Então, nesse sentido, se a gente tiver esse nível de consciência, isso é só consciência e cidadania, porque se você imaginar como se faz isso, e passa para um outro setor, porque já que eu comecei a falar de isonomia, vamos voltar a ela. Quando você pega uma indústria que vem, que se instala, quando o governo quer, ele dá lá 20 anos, sei lá quantos anos de isenção fiscal, porque ele sabe que é importante emprego, que ele sabe que é importante arrecadação. Então, nesse momento, nós estamos impedidos. Nós não podemos realizar a nossa atividade de trabalho. Se nós temos um objeto, que é uma entrega, assim, que coloque assim, esse ano você vai receber o seu percentual do seu projeto e você não vai fazer, que você faça uma entrega dupla na hora que o mercado abrir, mas você está impedido, você não está à toa porque você quer, você está impedido. Então, a gente tem que, primeiro, eu acho que a gente precisa buscar esse posicionamento, e é essa nossa vulnerabilidade na cultura, porque a gente não tem essa força o suficiente para que a gente consiga se posicionar. E o outro ponto tem o mesmo nível, não de vulnerabilidade, mas de ego. Aí eu brigo muito, porque eu acho que o artista é assim, quando ele é pequeno demais, ele quer muito que uma produtora grande, que um produtor cultural X, que não sei o quê, o abrace para que ele seja sucesso. E depois que ele é sucesso, ele vira um ser idiota, mesquinho e egoísta. Me desculpe a sinceridade, mas eu penso assim, vamos lá no tal do exemplo do Gustavo Lima, que eu nem sei o que canta, tá? Mas eu sei que a live dele foi uma live que bombou horrores. Se você pegar a carreira desse moço, do Acre até Uruguaiana, quem contratou esse moço a vida inteira? Ele tinha que pensar na história dele de contratação. Quantos shows eu faço por ano? Quem é o movimento? Como é que eu vou interagir com isso? Nesse momento, o artista ele entra para dentro da salinha dele, entorna, bebe todos e faz a live e acha aquilo uma panaceia. E, nesse ponto, eu sou radicalmente, eu acho que é esse nível de amadorismo do nosso setor que é terrível. E eu acho que o amadorismo se dá em todas as partes, do extremo, né? de ter uma pseudo-ministra tão idiota como a gente teve, de ter artistas tão excêntricos e egoístas como a gente tem, ao ponto de não entender, porque o artista não investe, né? Se você pegar, seja quem for, vamos pegar de um Chico Buarque, que eu amo de paixão, mas o Chico Buarque ele não entra para um teatro se bancando. É sempre alguém que pague o cachê para ele que ele quer e que corre o risco da bilheteria dele, né? Então, essa parte que é o imbecil, nesse caso, do produtor que comprou a vida inteira, nesse momento está largado. Entendeu? Então, assim, nossa cadeia, se tem uma coisa que eu gostaria de aproveitar esse momento tão delicado, é que a gente pudesse fazer uma revisão do nosso negócio. A gente pudesse colocar realmente a importância dos papéis de cada um, né? E tirar o glamour. Se algum dia a gente pudesse tratar todo o setor cultural como profissionais, como que atuam em qualquer outros setores,
eu acho que a gente ganharia muito. O problema é o tal do glamour que em Deus, e aí com Deus você não trabalha na mesma esfera que os humanos, né? É isso. Desculpa aí ter interrompido, Leandro. Não, que isso, Márcia, você não interrompeu, não. A fala é de vocês três mesmo. E olha, eu não sei se vocês estão sentindo, não, e pela liberdade que eu tenho com você, André, eu acho que vocês três têm muito a conversar, viu, André? Com toda a expertise que o Sebrae tem, e já que a Márcia se ofereceu para o Jefinho, para o projeto dele, para as coisas dele, eu acho que vocês três, e a gente tem um contato dos três, eu e o Fred, passamos uns contatos para os outros. O Sebrae está do Brasil, onde a Márcia citou aí, desde Chuí, no Rio Grande do Sul, até o Oiapoque, no Acre. Então, esse espaço é justamente para as duas, informação e solidariedade, eu parabenizo aos três. E aí, não sei se vocês já perceberam, né? A gente está falando, está batendo papo aqui há 1h15. Eu estou recebendo uma pergunta, Fred, já até te encaminhei aqui, gente. Estamos com a audiência de Manaus, que é do nosso amigo Denis Cruz. E o Denis Cruz, o Fred vai passar essa pergunta para vocês três. Ele fala de uma cidade, Denis, eu não sei se eu já te falei isso, eu sou mineiro. Fique à vontade, Leandro, pode fazer a pergunta. Tá, joia, Fred, então eu mesmo vou fazer. Mas sou amazonense de coração, eu viajei para o Amazonas de 2012 até 2016, praticamente pelo menos uma vez por mês. Então, já que, Fred, você me passa, depois eu te transmito para as considerações finais, o Denis ele falou assim, como é que vocês três enxergam festivais de apelo nacional, às vezes até internacional, ele cita Parintins, que está na fronteira, não na fronteira, né? Eu acho que entre estado é limite, eu estou me confundindo com a palavra aqui agora, fronteira de país, que está no limite com o estado do Pará. Como que fica, já que não está podendo se fazer, o Festival de Parintins aconteceria no mês de junho, acontece todos os meses de junho de todos os anos, e ele cita que um museu britânico, o National Theatre, ele está utilizando muito de captação de dinheiro, de euros, com linhas abertas, disponíveis para todos, né? Ele fala assim, o espetáculo, de fato, não parou, embora tenha sido feito, como o Márcio citou várias vezes, por artistas de ponta, né? O próprio Gustavo Lima, vejam vocês, ele que foi caído pelo YouTube, né? O YouTube derrubou, não sei se voltou depois algumas lives dele, que ele, inteligentemente para ele, né? Ele já criou o Gustavo Lima Tube e vai alugar o espaço para que outros artistas, já devem estar fazendo isso inclusive, utilizem do Gustavo Lima Tube e não utilizem do YouTube mais. Então ele já muito rapidamente já sacou que ele não precisa do YouTube, né? Ele cria o dele e aluga, inclusive, para que, caso nós queiramos, não é o meu estilo de música, definitivamente utilizemos. Mas ele fala assim, como é que o pequeno, não Gustavo Lima, mas o pequeno artista, e ele fala, o Zezinho do Fantoche, por exemplo, que atua em entretenimento, pode fazer essa transição para o mundo digital, e aí vamos pela ordem, se vocês me permitem, alfabética. Primeiro, André, como é que você enxerga isso? E aí pedindo para você já fazer suas considerações finais em função do adiantado da hora. Cara, eu vou falar isso, vou responder o Denis. O Denis, eu conheço o Denis, é um cara bem chegado. Eu também vou para o Amazonas todo mês, né? Todo mês já há muitos anos. É o seguinte, falo para o Jefinho também. É o seguinte, o artista, e em cima do que a Márcia falou também, do que o Fred falou, a gente tem aí milhões, e sempre vai ter, milhões e milhões de pessoas que não vão abrir mão de ir num show, de ir numa boate, de ir numa balada, enfim, de consumir teatro, de consumir música, do jeito que a gente tem hoje, que é um jeito que tem o seu jeito. Mas, assim, tem o seu calor, tem a sua troca e tal. Mas, de qualquer maneira, o digital traz, principalmente para os pequenos, e o Gustavo Lima só pode criar o Gustavo Lima Tube, porque ele atingiu um absurdo de um tamanho digital. Os pequenos podem começar com um processo de ganho de autoridade no digital. É um planejamento mínimo que você vai usar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, o WhatsApp como forma de contato, em que você vai criar uma rotina de relacionamento com seus fãs, com seus admiradores e com as pessoas que estão conectadas com eles. Então, é uma rotina de... Veja bem, não é de venda, tá, gente? Não estou falando de venda. Estou falando de ganho de autoridade. Se vocês derem
uma googlada depois, se vocês quiserem, a gente conversa depois. É toda uma tática para você ter mais autoridade nas redes sociais. E para o músico, para o artista, isso eu acho que é muito interessante. Então, é você compartilhar seu processo criativo, sua dinâmica do dia a dia. Aí tem o seu core, né, a sua música, a sua peça, você mostrar ali, você tocar, você compartilhar. A live, como eu falei antes, é um ponto nessa estratégia. O caso do Gustavo Lima é para ele ganhar lá não sei quantos milhões. Mas no caso do artista comum, né, desse grande conjunto, é um ponto. Você fazer um acústico de 15 em 15 dias, uma vez por mês, é um ponto alto desse processo de relacionamento, com o qual você vai ganhar engajamento, recomendação, vai divulgar seus shows depois, seus lançamentos depois. Divulga, ele é divulgado na divulgação espontânea, e com isso acontece o crescimento da sua base, da sua rede de admiradores. E aí você pensa numa corrente, você começa a se conectar com outros, fazer collabs, fazer participações das mais variadas. Agora, tem tática para isso, tem planejamento para isso. O exemplo do Denis é a mesma coisa. Então, mostra a arte, busca um público nichado, mostra isso com uma empatia, mostra o dia a dia. A gente fala a mesma coisa tem uma mesma técnica com uma outra roupagem, por exemplo, para restaurante, que é você mostrar como é que a comida é feita, mostrar como é que é o bastidor da cozinha, como é que a entrega é feita, mostrar que seu pedido está saindo, e aí as pessoas são marcadas. Então, para o músico, é em grande medida mostrar esse bastidor, mostrar um pouco do seu dia a dia, porque os fãs, não sei se é o seu caso, enfim, mas eu vejo isso no geral, né? Os fãs querem estar conectados com a vida do cara, né? O que ele está fazendo, Então, mostra isso, aí entra com a música, entra com o processo criativo, entra com o show, entra com a participação, e com isso você constrói uma base de relacionamento que vai alavancar a reputação. Vale para o Jefinho, vale para o exemplo do Denis, vale para artistas que estão no momento da carreira em que isso ainda não aconteceu. Mas fazer com planejamento. Tem toda uma técnica, tem planilhas, tem cronogramas, tem formas de fazer a arte, forma de fazer o vídeo, forma de fazer o nugget, né? Forma de fazer o story, forma de fazer a live. Então, você consegue, com aquilo que eu falei no início, né? De forma sem custo no início, o próprio Sebrae te ajuda em muita coisa, você consegue sem custo, e no momento você vai crescendo, aí você vai melhorando da forma que puder. Um vídeo melhor, uma gravação melhor, um estúdio melhor, um evento melhor, como é o que acontece. Então, o digital não precisa ser só para vender. As redes sociais não é só para vender e fazer fofoquinha. Elas alavancam, né? E o Gustavo Lima é um exemplo do extremíssimo disso. Ele só vai ter Gustavo Lima Tube porque ele tem lá, acho que, sei lá, 20 milhões de pessoas no Instagram e no Facebook. Ele dá uma banana para o YouTube e cria o Gustavo Lima Tube porque ele vai chegar e vai falar para 20 milhões de pessoas que agora tem o Gustavo Lima Tube, que o pessoal clica aqui no link, vai abrir lá, vai pagar R$ 9,90 para assistir a live dele, que vai ser uma live XYZ, no aplicativo dele. Beleza. É o mercado isso. Mas tem jeito, tem formas de todo mundo se conectar com esse tipo de estratégia. Você entende? E isso está muito quente hoje. Isso está muito quente hoje. Muito obrigado, viu, André? Eu já de imediato, em função do adiantado da hora, já passo a palavra para Jefinho e Márcia, pode ser na ordem alfabética, Jefinho primeiro para você. E Márcia, só falando, viu, eu também, puxa vida, o show do Metallica, dia 27 de abril, ai meu Deus do céu, não sei se vai ser em dezembro, não. Mas Jefinho, a palavra é sua. Eu acho que a questão que o André falou agora é bem por aí mesmo, né? Só que a gente ainda acaba, acho que a Márcia vai ter que acabar concordando comigo, a gente consegue sim uma espécie de caminho, né? Uma espécie de maior representatividade das redes sociais e tal. Hoje em dia eu já brinco que o povo não quer saber o que você compôs e qual que é a sua música, o povo quer saber o que você comeu e onde você dorme, sabe? Com quem que você dormiu de preferência. O povo quer saber mais da sua vida pessoal do que realmente da arte. Isso por aí já é outra discussão. Mas o que deixa a gente assim, o André, eu acho que eu e a Márcia estamos nessa situação de
sabe? Porque, assim, por mais que a gente tenha um respaldo virtual, que a gente consiga uma né, estratégia, às vezes consiga mais seguidores lá, mas como eu monetizo isso? Fora como eu monetizo, como essa monetização não fica em cima só do glamour do artista. Isso. Por exemplo, né? Se hoje Jefinho, eu tenho um swing safado, lá só de música é 12. Mais técnico de som, mais técnico de áudio, mais técnico de luz, mais hold, entendeu? Então, assim, como a gente consegue dar respaldo para toda essa cadeia, que não fica só em cima do artista em si, do produto final, né? Então, eu acho que por mais a gente se reinvente nas redes sociais, sem o aparato do Estado, sem o aparato das políticas públicas, sem uma visão melhor de como a gente lidar com os editais e com esse dinheiro, sem isso, a gente continua estagnado, a gente continua parado, a gente consegue, sim, criar outras frentes e tal, mas a gente ainda continua sem conseguir fazer isso ser rentável, sabe? Muita gente ficou, você tem que fazer live, tem que fazer live, faz uma live, faz uma live. Eu falei, gente, um monte de show nosso no YouTube lá, você pode puxar lá, você vai ver, você pode puxar lá. Enfim, mas eu acho que é isso que tá mais entrando em choque, porque eu, ao mesmo tempo que eu faço a parte artística, eu sempre trabalhei no chão de fábrica ali do festival. Eu sempre botei som, as técnicas, sempre fiquei nos dois lados. Então, eu consigo sentir as dores dos dois lados. Eu acho que no caso do Gustavo Lima, já que virou ele o nosso foco aí, mas assim, no caso dele, ele vai conseguir sim, né? Porque aí já tem outro caso, que nem foi agora que teve do Banco Itaú, se eu não me engano, abriram um edital e tal, até para dar suporte para os artistas. Quando você vai ver quem vai ser contemplado, é quem? A Zélia Duncan, sei lá, o não sei quem, são já, a gente sempre vai estar beneficiando quem já tem benefício. Eu acho que é mais ou menos isso a lógica da coisa. Então, a gente que está nessa condição de produtor, artista, que faz tudo, que corre lá, corre cá, corre cá, a gente realmente tem que torcer pela essa vacina, pela sensibilidade dos governantes, porque até então tinha esperança de ver a Márcia aqui, ó, até por trabalhar já dentro do ramo numa esfera maior, né? Que ela já ia me dar as respostas. Que ela poderia estar assim, um pouco mais otimista com essa nova forma de fazer arte, de viver a arte e de como vender a arte. Mas a arte ainda, eu acho que a gente vai ter que criar, rebolar para achar esse meio termo entre a gente conseguir aproveitar a parte virtual e transformar e ela ser rentável para quem está na outra esfera, do outro lado do computador, né? Porque senão eu fico pensando assim, o quanto que artista já não produziu para o Instagram voltar R$1 para esses artistas, sabe? A gente está gerando conteúdo, criando conteúdo o dia inteiro para, tipo assim, é mais uma doação do artista para as pessoas do que uma forma dele estar mantendo suas contas em dia, sabe? Eu acho que é aí que fica essa dificuldade mesmo, da rentabilização. E é com você, Márcio, acho que você fecha essa onda. É você que vai encerrar o nosso debate de hoje, com a palavra... Joga essa bomba no céu agora. Eu tive que... Tá me ouvindo bem? Sim. Eu tive que botar aqui que meu celular estava acabando a bateria. Eu não sei se Leandro, se foi você, alguém comentou aí sobre lá fora, né? Lamentavelmente, o Brasil
principalmente agora nesse governo, com tudo que a cultura sofreu. A cultura não é o patrimônio de um povo aqui. Então, você vê as medidas que foram tomadas nos outros países, né, de proteção, de fato. Né? Se você não tem como, se tem um impedimento, que eu acho certo, enquanto não se entende o comportamento dessa pandemia, você vê que, se você olhar, fizer uma consulta, o que foi feito na França, o que foi feito na Inglaterra, enfim, no mundo em geral, tem ali certinho as medidas de socorro nesse momento. Enfim, acho que nesse aspecto é por isso que a gente está tão abandonado à própria sorte aqui. Sim, Jefinho, eu tenho uma palavra só de fé, né? Porque ontem eu tive um primeiro, não sei, não estou confiante ainda, mas como isso não tinha acontecido até então acendeu aquela luzinha de esperança. Eu sei que o Lollapalooza está sendo retomado para novembro. Eu tive notícia que o Rio de Janeiro começou já a retomar a produção do Game XP, que também é um evento gigantesco, para o final do ano. E tive notícia também, através da Live Nation, que é a agência internacional do Metallica, que eles estão envidando todos os esforços para que a turnê seja mantida. É claro que isso vai ser feito dentro das medidas as mais... Enfim, não sei se vai ser redução de público, eu não sei o tamanho da traquitana, da parafernália que a gente vai ter que se submeter para esse acontecimento. Mas é uma pequena luz ali que se acende nesse sentido. Acho que tem muita gente que começou a se movimentar justamente por enxergar a necessidade de pelo menos colocar essa pauta. Se você não falar, olha, eu quero fazer tal data, e se a gente ficar só esperando que alguém fale, olha, vai poder em tal, ninguém vai realmente discutir com a clareza, com a necessidade que a gente precisa. Então, essas notícias me deixaram esperançosa, apesar de serem coisas pontuais, mas são extremamente significativas, que a partir do momento que de fato elas forem confirmadas, a gente enxerga toda uma escala de procedimentos, de protocolos para o resto da cadeia. Eu acho que a gente deveria estar fazendo um trabalho de estudar mesmo, né, todas as medidas que estão sendo implantadas, sejam elas na indústria, no comércio, enfim, para a gente estudar um formato sensato, responsável para o nosso negócio, né? Se tiver que fazer, como que vai ser, porque também o grande mal hoje, da mesma maneira que a cultura não está sendo enxergada como deveria por esse governo, eu penso que nós, brasileiros, também temos que passar a ser cuidadores do nosso quintalzinho, né? Então, saber que não precisa ter ninguém me fiscalizando para o uso de uma máscara, para fazer higienização. Eu acho que nós temos que ser agentes dessa responsabilidade individual, da responsabilidade do nosso entorno, sabe? De cobrar isso, cara, você está do meu lado, se você não está fazendo isso, você está contribuindo para que a gente não volte. Então, a gente precisa passar a ter esse comportamento, né? De ser esse agente. Então, eu penso que na cultura nós estamos também precisando sensibilizar. Você tem essa figura dupla, né, de ser, igual você mesmo diz, de ser o produtor, de ser o técnico, de ser um homem que joga em várias posições dentro da sua arte. Põe mais essa função no seu dia, de ser esse agente mobilizador dessa cadeia, de mostrar tudo isso para o seu artista, para o seu técnico, de pedir que ele também seja essa corrente de mobilização
para que a gente dependa cada dia menos, né, de políticas públicas, para a gente não sofrer tanto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ter a consciência desse papel, né? Eu acho que o técnico, o hold, ninguém é menor do que o próprio artista, porque se você não mostrar para o artista que, se ele não te valorizar, você ferra o som dele, né? É exatamente assim, ele tem que enxergar isso, menos ego e mais profissionalismo. Eu acho que a gente começa a mudar muita coisa. Eu torço muito para enxergar esse Brasil mais consciente no pessoa física, porque no dia que a gente reconhecer a nossa força, é aquela máxima, né, que se o boi soubesse a força que tem, ele jamais entrava no matadouro, né? Então, se o brasileiro se apropriasse dessa força individual, a gente, com certeza, não teria nem os líderes que temos, né? Estaríamos lá na frente. Enfim, eu agradeço ao Leandro, ao meu querido Fred, muito tempo que a gente não conversava. André, foi um prazer, muito bom escutar você. Sim, eu sou uma pessoa muito provocativa, tenho um senso de crítica social muito aguçado, às vezes isso até nem sempre é percebido de uma maneira positiva, mas, enfim, quero agradecer. Acho que tem demais que prestar atenção, justamente por achar que o nosso setor ele precisa mais do universo físico. É exatamente por esse motivo que a gente até tem que estudar mais o ambiente digital para saber como a gente pode, né, maximizar e tirar todo o proveito disso. Te agradeço demais por tudo que você falou também. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Eu vou te passar, Fred, para você encerrar hoje. Fred, semana passada, teve uma intercorrência, então eu vou deixar com você, Fred, só para registrar aqui. No mês de junho, nós vamos fazer as edições quinzenais, e a próxima, dia 9 de junho, com a presença do João Gimenez, um economista de 2 Indaiá, mais radicado em Brasília, aí, André, poeta, economista, além dele, o prefeito municipal Ronaldo Costa, de 2 Indaiá, e o senhor Marcos Teles, da Livraria Leitura, que todos nós conhecemos. Vai ser dia 9 de junho, também às 16 horas. Agradeço, Márcia, somos nós que agradecemos. Gratidão, André, gratidão, Jefinho. E as palavras, já vai para você, Fred. E o Fred que citou, Márcia, uma frase muito bacana em uma das nossas conversas, dizendo assim, como você mesmo falou, Márcia, ninguém é menor do que ninguém. A frase do Fred foi: estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Fred, a palavra é sua. Valeu, Leandro. Quero agradecer imensamente a Marcinha por ter aceito o convite, porque eu sempre uma pessoa de muito boa prosa. Uma hora eu disse o nome do Jefinho, porque, na verdade, o nome dele está ali, Lira, e eu dei um nó na minha cabeça. Porque eu estou usando o computador dos outros. Eu falei Jefinho, Lira, e deu um nó na minha cabeça, pelo nome, me deu aquele nó. Te agradecer imensamente aí o papo, agradecer o André também, lá do Sebrae, uma instituição que eu já faço parte há algum tempo, e acredito muito que ela pode fazer, inclusive, mais do que eu acho que ela de fato faz. Eu acho que precisa aí uma certa crítica, porque eu acho que o que o Sebrae já me oportunizou de conhecer de gente por esse Minas Gerais, eu já me emocionei muitas vezes fazendo muita consultoria para a gente pelo interior, pelos rincões de Minas. Então, eu acho muito bacana. Quero agradecer imensamente vocês todos pelo papo e, mais uma vez, o Leandro por me dar essa oportunidade da gente conhecer tanta gente bacana e falar de tanto assunto legal. Grande abraço, galera. Valeu, pessoal. Bem, fiquem com Deus. Um abraço, boa noite. Muito obrigado a vocês, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Depois pega usar. Deus.